Seja bem-vindo, né? Uma boa noite para você. E nós vamos agora passar para a leitura do texto que vai servir de base para a nossa meditação nesta noite. Está lá em Marcos capítulo 5, versículos 24, só a segunda parte do versículo, tá? O versículo 24, nós vamos ler a parte B dele, até o 34. Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Na última vez que nós nos encontramos, nós falamos também sobre cura. Foi a cura da sogra de Pedro, e nós não resolvemos explorar exatamente a questão da cura física em si, porque Deus nos direcionou a falar sobre cura para a alma, cura para o espírito, uma cura por interior. E nós faremos algo semelhante nessa noite de novo. Temos sentido que Deus quer que nós continuemos a falar sobre isso, de acordo com a necessidade das pessoas que Deus está nos direcionando a falar. Então, se Deus quer que nós continuemos a falar sobre isso, certamente Ele tem um propósito em que nós venhamos estar explorando um pouco mais sobre esse assunto. Porque sobre Jesus curar o físico, é uma coisa um tanto quanto óbvia. Jesus curou o cego, fez falar o mudo, fez andar o paralítico. Ele tinha poder para curar as doenças físicas das pessoas. Mas o texto que nós lemos, interessante que lá o texto de Marcos, no versículo 34, no capítulo 1, ele falava que ele curou toda sorte de doenças. Lucas falava todo tipo de moléstias. Então, quer dizer, Jesus tem poder para curar não somente o físico, mas ele tem poder também para curar doenças da mente, doenças da alma, doenças do coração, doenças das mais variadas. Então hoje, nós falando um pouquinho sobre essa mulher aqui, a gente vai tocar sobre essa questão também, comparar aí o problema físico com ele que ela tinha, com os problemas da alma que tem afligido a humanidade em geral. Porque antes mesmo dessa pandemia chegar, nós tínhamos aí um problema também que chegava a quase ser também algo epidemiológico, que era a questão da depressão, a questão de muita gente por causa de angústia, depressão, crise de pânico, enfim, diversos tipos de problemas psicológicos que as pessoas vinham enfrentando. Foi necessário até fazer campanhas, se eu não me engano era o quê? Um novembro amarelo, alguma coisa assim. Oi? Setembro amarelo, alguém está me lembrando aqui. Mas por quê? Porque realmente
estava preocupante, né? O número de pessoas acometidas com problemas relacionados à angústia da alma. Ainda mais agora com esse problema extra aí nos afligindo, né? Porque a preocupação com relação ao emprego, com a saúde, né? A própria saúde dos seus parentes, principalmente pessoas que possuem parentes no grupo de risco, ou ela mesma tem, né? Faz parte do grupo de risco. Então, toda a preocupação que a vida cotidiana já trazia, né? Com relação a preocupações com o futuro, com o emprego, dinheiro, necessidades, né? Ainda vindo esse problema extra, certamente, né? As pessoas já trazem uma carga maior ainda para os problemas emocionais que ela já trazia na sua vida, né? Então, nós vemos aí que a mulher enfrentava uma hemorragia, né? Diz o texto que ela vinha sofrendo, né, com esse problema por 12 anos, né, um tempo considerável, né? Ainda mais que vamos considerar aí o tipo de problema, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né, que ela vinha tendo por 12 anos. Então ela vinha sofrendo, né, com esse problema por 12 anos. Como a gente está fazendo aí uma aplicação para doenças emocionais, né, eu não sei quanto tempo há pessoas nos ouvindo ou que vão nos ouvir ainda, né, trazendo este tipo de problema consigo, né? Talvez problemas como culpa, né, por coisas que fez ou deixou de fazer, problemas como lembranças dolorosas, né? Pessoas que sofreram abuso emocional, abuso físico, né? Pessoas que sofreram com abandono, pessoas que sofreram com rejeição, né? Seja na sua infância, na sua adolescência, né? Pessoas que tiveram experiências frustradas, experiências com relacionamentos que não deram certo, e toda essa carga as pessoas trazem consigo durante a sua vida, né? E muitas dessas pessoas que trazem essas dores consigo, dores que ainda não foram curadas, elas levam isso para os seus novos relacionamentos, as impedem de terem relacionamentos plenos, porque a pessoa sempre ela relaciona com medo de se abrir totalmente, com medo de confiar totalmente, e relacionamento é baseado em confiança. E quando não há isso, né, por causa de feridas na alma, né, a tendência de ter um novo fracasso é muito grande, né? Então a pessoa precisa de cura, né? Se no último estudo nós entendemos que nós precisamos ser curados para poder servir, né, nós também precisamos ser curados para poder viver, né? Você não vai conseguir ter vida em abundância se você não for curado, em primeiro lugar no seu espírito, depois na sua alma. Quando eu falo de cura no espírito, a cura no espírito é muito mais do que uma cura, né? É uma ressurreição, né? Porque a Bíblia fala de receber vida nova no espírito, né? E aí vem Deus trazendo libertação, vem trazendo, enfim, cura para as memórias, cura para o nosso interior, né? Então é disso que eu venho falar nessa noite. E quanto tempo você vem trazendo isso consigo, né? Essa mulher vinha trazendo um problema, uma hemorragia, que já levava 12 anos, né? E hemorragia, gente, hemorragia é perda de sangue, né? A pessoa vem perdendo sangue, né? E na Bíblia, a Bíblia fala lá em Levíticos 17, versículo 11, que a vida da carne está no sangue, né? É uma coisa um pouco óbvia, né? Mas é interessante isso, porque quando diz que a Bíblia afirma que Jesus entregou a sua vida, ou quando ele derramou o seu sangue, são sinônimos. O fato dele ter derramado o seu sangue significa que ele entregou a sua vida, né? E nós sabemos que se alguém num acidente, por exemplo, ela tem algum ferimento com uma hemorragia, né? Aquilo lá precisa ser estancado, ou se a pessoa vier a perder sangue, ela precisa repor aquele sangue, né, urgentemente,
sobre a pena dela perder a sua vida, né, por falta de sangue. Então, quando alguém está perdendo sangue, ela está literalmente perdendo vida, né? E como, comparando aí, né, a mulher hemorrágica com pessoas que têm uma hemorragia da alma, né? Porque foi disso que esse é o título da nossa mensagem, estancando a hemorragia da alma. Tem gente perdendo, né, vida, né? Está com uma hemorragia na alma e perdendo vida constantemente, né? Isso aí, ela está perdendo, né? Está se tornando anêmica, né, espiritualmente, emocionalmente, e à medida que o tempo passa e mais sangue ela vai perdendo, mais vida ela vai perdendo, né? Então, é perda de vida. Quando você sente ir embora sonhos, sente ir embora a sua energia, sente ir embora a sua esperança, sente ir embora a sua alegria, né? É uma hemorragia, né? Por quê? Porque é um ferimento que está fazendo você perder, né, as coisas boas da sua vida, né? E outra coisa que a gente vê é a perda da dignidade, né, na vida dessa mulher, por exemplo, né? Por quê? Porque o problema que ela tinha era, né, eu vinha pesquisando, né, e a maioria daqueles estudiosos bíblicos entendem, né, que era uma hemorragia, entendem que era um fluxo menstrual contínuo, né? Então você imagina que problema, ainda mais numa sociedade onde a lei deles, né, a lei deles dizia que a mulher, quando ela estava menstruada, ela estava impura, né? Então, a mulher menstruada era considerada cerimonialmente impura, ela não poderia participar de nenhuma atividade religiosa, enfim, né? Ela tinha que ficar reclusa até que o seu período passasse. Então, era algo indigno. Imagine aquela mulher se considerando continuamente impura, né? E é isso que essas feridas, essas dores na alma têm provocado em muitas pessoas. Essa mulher, provavelmente, ela não quis se manifestar, né, por causa da condição em que ela estava, né, da vergonha da condição em que ela vivia, né? Então, ela procura, de uma forma oculta, chegar até Jesus, somente no momento propício, em que Jesus estava cercado de muita gente, né? E ela pensou consigo mesma, não preciso nem tocar no corpo dele, basta tocar nas vestes dele, né? Nisso aí ela já evidencia um fé, né? E, enfim, então, tanto é que ela queria se manter oculta, que quando ela é descoberta, né, ela diz o texto que ela declarou toda a verdade, que ela confessou que realmente o que ela vinha passando, né? Então, é isso que muitas pessoas, acontece com muitas pessoas, né, quando ela vive nessa condição de se sentir suja, ou impura, ou indigna, né? A vergonha a faz muitas vezes se esconder, omitir, enfim, ter esse tipo de atitude também, né? E outra coisa que a gente percebe é a perda de tempo, né? À medida que a gente não busca cura para os nossos problemas, né, a nossa vida vai passando, mas vai passando sem qualidade de vida, né? Já passava 12 anos, porque diz que ela vinha padecendo, diz que ela vinha sofrendo, né? Então, ela não estava tendo uma vida em abundância, né? Então, admira-se que ela, não passado tanto tempo, não tenha perdido o pingo de esperança que lhe restava, né? Porque talvez ela pudesse imaginar assim, não vai adiantar nada, vai ser só mais uma tentativa e mais uma coisa para que eu me frustre, né? Então, e além disso, queridos, ela também perdeu tudo, né? Diz aí o texto, no versículo 26, despendido tudo quanto possuía. Quer dizer, com o quê? Diz aí que ela despendeu tudo quanto possuía com médicos, né?
O texto aqui não fala, mas lá em Lucas, no texto correlato, né, fala exatamente isso, né, que ela gastou tudo que possuía com médicos, né, sem, contudo, receber cura. Né? Quando a gente procura o médico, a gente procura uma solução, né, para o nosso problema. A gente procura a cura para uma enfermidade. Né? Então, o texto de Lucas, por exemplo, diz que ela gastou todos os seus haveres, tudo que ela possuía. Muitas vezes nós empregamos toda a nossa energia, ideais de vida, em relacionamentos fracassados. Né? E o que acontece quando isso não traz, né, satisfação para a nossa alma, alegria para o nosso ser, paz para o nosso coração? Né? Você sente você perdendo tudo, né? Você insiste com essas coisas, né? E isso vai esgotando o seu ânimo. Alguns leva à perda da dignidade, porque há pessoas que querem insistir, por exemplo, em relacionamentos fracassados. E se relaciona com um, e se relaciona com outro, e com outro, e com outro, né? E, infelizmente, com isto vem também a perda da dignidade. Né? O valor próprio, o amor a si mesmo. Né? Então, em alguns casos, a pessoa que tenta suprir as suas carências emocionais com coisas, enfim, com festas e com coisas que possam preencher o seu tempo, trazer uma alegria artificial. Né? Quando eu gosto muito de usar essa expressão, alegria artificial, né? Porque são alegrias causadas por coisas artificiais, alegrias causadas por coisas químicas, né? Como álcool, como drogas, ou, enfim, coisas que vão fazer esquecê-la do sofrimento momentâneo, mas depois que o efeito dessas coisas passarem, né, a dor que está ali, ela volta a se manifestar novamente. Né? Então, muitos, com o intuito de querer buscar a cura de uma forma artificial, investem seu tempo, seu dinheiro, sua energia em coisas que ela sabe que nunca funcionou e vão continuar não funcionando. E aí, foi que essa mulher diz aí, ela perdeu literalmente, né? Ela gastou tudo, todos os seus haveres, né? Que é o que o texto lá de Lucas, capítulo 8, né? Versículo 43 diz, ela gastou todos os seus haveres com médicos que não puderam resolver o seu problema, né? Então são soluções ineficazes, coisas que não trouxeram realmente solução para a sua vida, né? Bom, e qual é a solução para a hemorragia da nossa alma? Né? Nós vemos claramente aí que, enfim, ela encontrou a solução definitiva para o problema que ela tinha, né? O problema dessa hemorragia, né? Com essa menstruação contínua que fazia com que ela se tornasse uma pessoa cheia de problemas, cheia de dores, cheia de sofrimento. Né? Como que ela foi até Jesus? Diz o texto aí de Marcos, né, versículo 27 do capítulo 5, que nós estamos usando como base, que tendo ouvido a fama de Jesus. Então, ela veio até Jesus porque ouviu falar sobre Jesus. Né? E a Bíblia afirma claramente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Né? Que tipo de fama que Jesus estava recebendo? Né? Fama de pessoas reais. Pessoas não de falsos profetas, né? Que diziam realmente curar, mas não tinham poder para fazê-lo. Jesus não. Né? As coisas que se ouvia a respeito de Jesus eram verdadeiras. De alguém que realmente expulsava demônio, de alguém que realmente curava pessoas, e isso chegou até os ouvidos dela. Né? Só para fazer aqui um pequeno parênteses, que tipo de fama estamos atribuindo a Jesus? Né? Os casos que ela ouvira
que ela tinha ouvido a respeito eram reais. A transformação, a cura, a libertação que Jesus faz, né, na vida de qualquer um de nós, primeiro, ela deve ser anunciada, né? E segundo, deve ser real em nossa vida. Não adianta nada nós falarmos de um Jesus que cura, de um Jesus que liberta, de um Jesus que traz paz, se nós não conseguimos transmitir isso através da nossa vida. Então, o Jesus que traz paz, a paz dele deve ser vista em nossa vida, né? Se eu tenho um testemunho de cura, se eu quero falar que Jesus cura, eu devo demonstrar isso, né? A libertação que ocorreu na minha vida, a cura que ocorreu na minha vida, porque as pessoas estão cansadas de religião, estão cansadas de doutrina, elas querem ver algo que é real, algo que se aplicou na vida real de alguém e veio a ser real para nós também, né? Então, queridos, ela foi atraída por testemunho de pessoas reais, de coisas verdadeiras que realmente aconteceram na vida de pessoas, né? E o que ela fez, né? Ela tocou Jesus com fé. Nós vemos o texto aí, e eu achei interessante como cada evangelista, né? Principalmente, eu me detive mais aos textos de Marcos e Lucas, né? Porque Mateus faz uma citação bem breve dessa passagem. Mas ambos os textos falam que as pessoas comprimiam Jesus. Você imagina Jesus tentando caminhar no meio de gente, comprimindo Jesus, né? Diz o versículo 31 que eles o apertavam, né? E Lucas 8,45 diz que usa também a mesma outra palavra, oprime. Imagina oprimir Jesus, né? Interessante, né? A palavra oprimir. É assim que muita gente tem tentado se relacionar com Jesus, né? Quem sabe se eu comprimo, se eu aperto, né? Se eu oprimo, né? Como se fosse possível fazer isso, né? Colocar Jesus na parede, ou o Senhor me atende, ou eu não vou ir mais na igreja, ou eu não vou te servir mais, né? Achando que se eu apertar Jesus como se fosse uma pasta de dente, né, eu vou conseguir tirar alguma coisa, né? E Jesus não é assim, né? Você não precisa sequer, né, oprimir Jesus, né, para conseguir alguma coisa dele, né? Nós nunca conseguiremos colocar Deus na parede, né? Somos nós que precisamos dele e não ele de nós, né? Tudo foi criado para a sua glória, para o seu louvor, né? Ele certamente se mostrará solícito, né, pronto para nos atender, né, quando nós humildemente chegamos a Ele, né, com um coração humilde e cheio de fé, né? É o que a Bíblia fala que é necessário para podermos alcançar algo de Deus, né? Porque o homem que duvida, diz a Bíblia, compara como alguém agitado pelas ondas, né? Não pense essa pessoa que vai conseguir alguma coisa de Deus, né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher, ela revelou uma grande fé, porque ela diz que se eu somente tocar nas suas vestes, então foi um toque de muita fé. Porque há poder de sobra em Jesus, tanto para curar alguém emocionalmente quanto fisicamente. Aí eu aplico até se alguém está passando aí por algum problema de enfermidade, pode chegar a Cristo, que Ele também tem poder para curar, né? Então, queridos, ela acessa esse poder com um toque suave, né? Com um toque da fé. Então ela toca nas orlas de Jesus porque ela cria se eu apenas o tocar, né? Agora, interessante que mesmo um toque, né, na roupa não passa desapercebido por Jesus, né? Talvez ela pensasse, né, porque ela soubesse que Jesus estava numa missão. Se você acompanhar aí o contexto, você vai ver aí que no versículo 21, Jairo, que era o chefe de uma sinagoga, um dos principais da sinagoga, ele chega até Jesus desesperado, pedindo que Jesus fosse, né, e curasse a sua filha, né? Então Jesus estava se deslocando
para uma missão. E talvez ela pensasse, não, Jesus não vai parar para me dar atenção. Né? Ela talvez pensasse isso. Né? Quem sou eu para que Jesus me dê atenção? Jesus está indo para atender um homem importante. Ele era o chefe de uma sinagoga, diz o texto, né, lá em Lucas. Né? Aí Marcos diz apenas que ele era um dos principais da sinagoga. Mas Lucas fala, não era só os principais, ele era o chefe de uma sinagoga. Né? E ela, primeiro, uma mulher, que naquela época, né, infelizmente, ela na sociedade ocupava um plano inferior ao homem. Né? Uma mulher pobre, porque ela já havia se desfeito de todos os seus bens na tentativa de conseguir cura. Então, se ela não soubesse quem fosse Jesus, né, enfim, julgasse que ele, para ela receber cura, ela teria que pagar alguma coisa, provavelmente ela não teria mais nada para dar, né, para Jesus. Então ela disse, mas esse homem tem poder. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Né? Então, queridos, não importa quem você é, o momento que você está passando. Talvez você também se ache impura, talvez você também se ache uma pessoa indigna, né? Talvez você carregue uma culpa que impede você de chegar até Jesus como deveria. Né? Mas saiba que basta que você tenha fé. Basta que você vá como esteja, como essa mulher. Estava se sentindo indigna, suja, né? Sem condições, enfim. E ela, com um toque de fé, consegue receber cura. Né? Porque diz o texto que de Jesus, né? Porque o texto, não de Marcos, mas lá no Lucas 8,46, diz Jesus, porque de mim saiu o poder. Né? Imagine, Jesus sabia que havia saído o poder dele. Pessoas estavam oprimindo Jesus, tocando, né? Estavam comprimindo. Né? Mas não saiu o poder para essas pessoas. Né? Para, de alguma forma, elas serem abençoadas pelo fato de estarem, né, comprimindo Jesus. Né? Mas bastou um toque de fé para que o poder de Deus pudesse, através da vida de Jesus, tocar aquela mulher. Nós não duvidamos acerca do poder de Deus. Né? Ele tem poder. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre o mesmo. Jesus não muda. Se ele curou no passado, ele pode curar ainda hoje. Seja qual tipo de dor você possui, seja dor física, emocional, espiritual, não importa. Jesus é o mesmo. Nós podemos achegar junto a Ele, junto ao trono da graça e da misericórdia, para alcançar socorro, porque nós temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque ele passou coisas semelhantes às que nós passamos. Porque alguém poderia dizer, mas Deus é todo poderoso, sim, isso nós cremos, mas ele não sabe o que é ser como um de nós. Não, ninguém pode acusar mais Deus disso, porque Deus em Cristo se fez homem. Né? Ele foi traído, negado, foi no Calvário abandonado pelos seus amigos, escarnecido, zombado, ferido, enfim, todo tipo de sofrimento ele sofreu por nós. Diz a Bíblia que ele foi tentado em todas as coisas. Se foi em todas as coisas, não importa que tipo de tentação que você esteja passando agora, das quais você quer se ver livre, Jesus tem o poder. Ele tem pleno poder. Mas Jesus precisa, o seu poder precisa ser acessado com um toque de fé. Então nós podemos tocar Jesus pela fé. E diz que então não passou-lhe desapercebido esse toque. Não importa quem seja você, ele vai saber quem o tocou. Jesus certamente sabia quem havia o tocado. Ele poderia muito bem dizer, olha, foi você que me tocou. Por que você me tocou? Mas Jesus queria que aquela mulher fizesse isso de uma forma espontânea. Diz o texto que Jesus olhava ao redor. Você imagina Jesus olhando, de repente
todo mundo para, né? E as pessoas viram, criam um círculo em volta de Jesus, né? Porque quando você fala ao redor, você imagina que as pessoas, Jesus parou, e quando ele fala com todo mundo, as pessoas abriram espaço, né? E aquela mulher que estava escondida, certamente é colocada para o meio da roda, mas ela ainda não foi deflagrada, né? Mas Jesus passava com seu olhar, olhando, um olhar penetrante, né? E diz o texto que, vendo que ela não podia se ocultar, lá em Lucas 8,47, diz que ela sentiu que ela não poderia se esconder mais, né? E diz que ela, atemorizada, tremendo. Muitas vezes, quando pessoas têm encontros com Deus, e nós vemos isso na vida de Isaías, nós vemos isso na vida de Pedro, né? Sentiram esse temor. Que será de mim? Porque nós pensamos que seu olhar será um olhar de julgamento, um olhar de acusação, mas este não é, né, o olhar de Jesus. Embora seja um olhar que parece ser um olhar inquiridor, né, tudo o que ele deseja é que nós venhamos a dizer: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que há dentro de mim. E possamos fazer o que ela fez, né? Diz o versículo: ela prostrou e declarou-lhe toda a verdade. O que está passando dentro de você? Coisas que você tenta negar-se para você mesmo, que você não quer contar nem para você mesmo. Coisas que você tenta deixar ali no quarto escuro da sua alma. Evita pensar, evita relembrar, evita lidar com estas coisas. Mas é tempo de você trazer isso à tona. A cura, né? A confissão, ela faz parte da cura, né? E a declaração faz parte do testemunho, né? Nós vemos aí que ela declarou, né? O texto diz que ela declarou-lhe toda a verdade. Porque quando você for curado, você vai saber, né? Diz aí o texto, no versículo 29 do capítulo 5, é que a hemorragia lhe estancou na mesma hora, diz logo, ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu no corpo. Você vai sentir no corpo, vai sentir na sua alma, vai sentir no seu espírito essa cura. Porque o toque de Jesus, né? Ou o toque em Jesus, né? No caso dela, né? Jesus tocou a muitos, mas nesse caso ela tocou Jesus. O toque em Jesus é inconfundível. O poder que dele sai não se compara a nada, né, que você tenha tentado antes, né? Agora imagine, a hemorragia estanca. O sangue, a vida dela que estava jorrando, a vida que se perdia, o ânimo, a alegria, a paz, tudo o que estava indo embora, de repente para. E o que acontece quando alguém tem, né, uma hemorragia estancada? Né? Alguém que estava pálido, ela, com o tempo ela vai ganhar cor novamente, não é isso? A pessoa que estava pálida, ela vai passar a ter cor. Isso acontece com a vida de muitos, passando por uma vida anêmica, sem cor, mas de repente tudo passa a ter cor novamente. Tudo passa a ter vida novamente. E que seja assim na sua vida. E porque a dignidade voltou, porque quando Jesus soluciona o problema da nossa alma, nós não temos problema mais para mexer no passado. Porque diz o texto que ela declarou toda a verdade. Ela não tinha o porquê mais ocultar as coisas que haviam passado. Porque a cura havia chegado à sua vida. Então ela não tinha porquê mais esconder, né, aquilo que havia acontecido com ela. Agora, você quer saber que a principal bênção que ocorreu, porque Jesus diz, né, filha, olha que interessante, lembram que nós havíamos dito que ela não se sentia indigna, se sentia impura, se sentia alguém que não, provavelmente,
digna de receber aquela cura, Jesus chama de filha. Jesus não somente diz isso, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Jesus não diz simplesmente você seja curada, mas porque alguém resolveu confiar em Jesus, resolveu crer nele, ela recebe não somente cura, mas recebe salvação. Aqui, aquela mulher que resolveu crer em Jesus, recebe cura, mas recebe também salvação para a sua alma. A fé não somente a curou, mas a salvou. E aquela mulher, ela não tem mais problemas para falar de tudo aquilo que havia acontecido com ela. Porque isso já havia, mesmo que tenha sido poucos instantes atrás, se tornado parte do seu passado. Havia se tornado um testemunho para contar aos outros. Olha, eu sofria com isso, com aquilo outro, eu padecia, eu perdi tudo que tinha. Mas agora, ela reaveu tudo. Porque Jesus, nós temos todas as coisas. Porque Ele, diz a palavra, receberá do Pai todas as coisas. E nós herdaremos juntamente com Ele todas as coisas. Seremos herdeiros. Nosso sofrimento será passado. Diz Jó, capítulo 11, versículo 13 a 16, e eu quero terminar com este texto. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como águas que se passaram. Eu achei muito interessante, porque esse texto se aplica claramente à vida dessa mulher. Porque ela estendeu, literalmente, as mãos para Deus. E estava disposta a deixar toda a sujeira, toda a sua indignidade para trás. E ela pôde levantar o seu rosto. Embora num primeiro momento ela tenha ficado temerosa com qual seria a reação de Jesus, ela recebeu uma palavra de amor. Filha. Então, ela tinha motivos agora para ir em paz e de esquecer de todos os seus sofrimentos, porque naquele momento eles haviam se tornado águas passadas. Amém?